faço parte do grupo Techuvá, que é um grupo de leitura e meditação da Bíblia, onde a gente persevera, onde a gente busca, a gente medita, lê as Escrituras. Então, a gente começou um novo livro, aí faz umas semanas, e hoje a gente vai tá vendo um pouquinho sobre Lucas, é um capítulo 2, amém? Então, vamos lá, né? Quer dizer, antes da gente ir lá, eu gostaria que a gente pare um pouquinho, né, e vem orar comigo, tá bom? Papai, obrigada, Pai, pela tua palavra. Obrigada, Pai, por essa nova aventura, Senhor, sobre o livro de Lucas. Obrigada, Pai, por nos ensinar, Senhor, que Jesus, ele é o homem perfeito. Ele, Senhor, ele veio, Pai, se esvaziou dele, se esvaziou da divindade, se esvaziou, Senhor, da sua glória e desceu, Senhor, aqui na terra, Pai, para viver como nós, para sentir e viver, Senhor, como nós. Obrigada, Senhor, por nos mostrar isso, por nos ensinar isso e em cada detalhe, Senhor, desse livro de Lucas, nos mostrar, Papai, que Jesus passou aquilo que a gente também precisa passar. E louvado seja o Senhor por isso. Amém. Por favor, coloca, Pai, essas palavras em nosso coração, que o nosso coração, Senhor, ele esteja apto e aberto, Senhor, para renovar, Senhor, a nossa mente, renovar os ensinos que nós já aprendemos um dia, mas que eles precisam em todo tempo ser renovados pelo Espírito Santo. Nós estamos aqui, Espírito Santo, faça aquilo que for necessário para nós aprendermos, para nós vivermos a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, povo? Então vamos lá, falar um pouquinho aí sobre o nascimento de Jesus, que é algo, né, incrível, sobrenatural, esplêndido e tudo mais, né, que a gente pode falar. Mas algo que me chama muita atenção, e eu já quero começar com vocês ali no capítulo 6, é o seguinte. Ele fala assim no 6. E estando eles ali, José, Maria e Jesus em seu ventre, chegou a hora de nascer o bebê. No 7, ela deu à luz seu primeiro filho, um menino. Envolveu-o em faixas de pano e deitou-o numa manjedoura. Então, né, o nascimento de Jesus, o Messias, o Cristo, o Salvador da humanidade, ele veio ao mundo de uma forma completamente diferente daquela forma que se espera, né? Ele veio humilde, ele veio de uma forma simples, e eu amo esse jeito simples do Senhor se mostrar para nós. Às vezes é difícil de entender essa simplicidade, porque a gente espera sempre algo a mais glamouroso, não glamouroso, mas algo grandioso. E não, Deus é simples, e Ele se mostra de uma forma simples. Para que mais, né, simples que foi o nascimento de Jesus, né? Ele nasceu, ele foi colocado numa manjedoura, foi enrolado em panos. Então, isso nos mostra que realmente como a gente deve esperar, né? E como a gente deve receber as coisas de Deus. Amém? E no finalzinho desse versículo fala ali, só em Lucas fala dessa forma, e realmente algo me chamou a atenção para isso. Ele fala assim, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então, olha só, nem todos conseguem receber Jesus, desde o seu nascimento, né? A gente já consegue perceber isso, porque eles foram em vários lugares e não havia lugar para eles. E Lucas aqui deixa claro, porque não havia lugar para eles. Então, nem todos vão conseguir receber Jesus na sua vida. Amém? Então, né, só ali falando um pouquinho sobre os primeiros capítulos, os primeiros versículos, né, que fala sobre o recenseamento que foi pedido, né, para o povo. Como tudo tem um propósito, né? Deus, ele faz todas as coisas com um propósito. E assim nós devemos viver com um propósito em tudo que a gente faz, né? Esse recenseamento que foi estabelecido pelo governador, ele tinha um propósito. E qual era o propósito? De levar José e Maria para Belém, para que Jesus nascesse em Belém e cumprisse a palavra de Deus, né, que foi falada, que foi dada, né, através dos profetas, que o Messias ele viria dessa cidade. Então, olha só, né, tudo
gira de acordo com a vontade de Deus, né? E no versículo 11 ele fala assim: Hoje, em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Que alegria, né? Aleluia, glória a Deus por isso. E no 13 ele fala: De repente juntou-se ao anjo uma grande multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nos mais altos céus, e paz na terra àqueles de que Deus se agrada. Então a multidão que todos esperavam, né, ver aqui fisicamente, louvando e engrandecendo o nome do Senhor, ela não foi vista por todos, ela foi vista por alguns. E ela estava sendo executada lá no céu, né, engrandecendo o nome do Senhor, porque estava acontecendo um fato extraordinário, onde Deus, o próprio Deus, estava vindo aqui habitar na terra. Então isso é realmente lindo e maravilhoso. Amém? Então vamos para frente, né? Depois ele fala, né, sobre a apresentação de Jesus no templo, fala sobre a profecia de Simeão, né, mostra a canção dele sobre ele louvando a Deus e agradecendo ao Senhor por ter realmente, né, mostrado o Salvador, né, do povo de Israel. E eu quero chamar a atenção para vocês no versículo 34 e 35, que vai falar assim, no 34. Então Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do bebê: Este menino está destinado a provocar a queda de muitos em Israel, mas também a ascensão de tantos outros. Foi enviado como sinal de Deus, mas muitos resistirão a ele. E olha só agora aqui o 35. Como resultado dessa resistência, serão revelados os pensamentos mais profundos de muitos corações. E você, né, mas no caso Maria, sentirá como se uma espada lhe atravessasse a alma. Então veja só, quando nós resistimos ao Senhor, é revelado a dureza do nosso coração, assim como disse Simeão, como, né, profetizou ele. Então sempre que nós resistimos ao Senhor, aos seus ensinos, à sua lei, resistimos à soberania dele na nossa vida, a gente reflete a dureza do nosso coração, reflete aquilo que tem dentro do nosso coração, dentro de nós, né? Sai para fora e reflete aquilo que nós temos. Então, é muito, muito importante isso, né? No versículo 40, então, aí fala sobre a profetisa Ana, daí começa a falar sobre um pouquinho sobre a infância de Jesus, né? Ali no versículo 40 ele fala assim: Ali o menino ele foi crescendo em Nazaré, saudável e forte. E isso nos mostra, né? Lucas ele tem uma maneira extraordinária, linda de falar, mostrando como Jesus realmente, né? Ele passou por todas as fases. Ele nasceu, ele precisou de leite, ele precisou que alguém desse banho nele, que alguém cuidasse dele. Ele passou pela infância, aprender a andar, aprender a engatinhar, aprender a correr. Ele passou por todas as fases. E Lucas, né? Ele narra isso de uma forma muito inteligente e lindamente, né? E depois ele continua o versículo: ele era cheio de sabedoria e o favor de Deus estava sobre ele. Aleluia. E depois aqui né, ali depois mostra, conta que Jesus, lá com 12 anos, já mostra, né, ali foi crescendo e ali já mostra Jesus com 12 anos. Então, era costume, né, do povo judeu todos os anos ir até Jerusalém para celebrar a Páscoa. Né? Eles sacrificavam, eles adoravam a Deus. Tem todo um ritual para essa celebração, então era costume deles fazer isso. Então, no 47 eles falam ali que Jesus já estava falando com os mestres da lei lá no templo, né? E todos que o ouviam se admiravam de seu entendimento e de suas respostas. Geralmente, para um pré-adolescente, uma criança, né, de 12 anos, a gente não imagina essa forma, né, de agir, esse amadurecimento, né? Mas Jesus aqui ele já estava preocupado com as coisas do Pai. Ele já estava
entendendo, né, aquilo que era importante, aquilo que era eterno. Então, aqui ele já estava demonstrando, né, e já estava não só ouvindo, mas também discutindo, né, querendo aprender mais, querendo buscar mais, querendo conversar sobre aquilo. E, então, como é importante, né, quando nós estamos aí numa celebração, quando nós estamos com os nossos irmãos, a gente conversar sobre as coisas do Senhor. Porque sempre a gente consegue perceber, né? Alguém tem algo para falar, alguém nos ensina de uma forma diferente, nos mostra com palavras diferentes e sempre sai aprendendo algo quando a gente está nessas reuniões e a gente está ali conversando e falando sobre o Senhor. Foi isso, né, que o Espírito Santo me mostrou nesse momento. Então, lá para o versículo 51 agora, ele fala assim, ó, depois, né, Jesus ali, os seus pais perderam ele e ele responde, né, que ele deveria estar ali na casa do pai, cuidando das coisas dele, e depois ele voltou, né, no 51, então voltou com os pais para Nazaré, e lhes era obediente. Então Jesus, ele, né, provavelmente ali na sua infância, adolescência, ele ouviu uns nãos, né? Ele tinha vontade de fazer as coisas, mas ele não fazia. Então ali, né, Lucas ele descreve, lhes era obediente. Então ele era obediente aos seus pais. Ele honrava os seus pais, ele respeitava a vontade dos seus pais, na limitação deles, né? Ele respeitava. E louvado seja o Senhor por isso, de mostrar isso, né? Que sim, a gente deve respeitar, a gente deve cuidar, a gente deve zelar, a gente deve sim obedecer também aos nossos pais. Amém? E para finalizar, o 52 fala assim: Jesus crescia em sabedoria, em estatura e no favor de Deus e das pessoas. Olha só, ele respeitava, ele se importava, ele cuidava, ele procurava entender, ele procurava conhecer sobre também as pessoas, né? Então isso é lindo. Esse capítulo é realmente maravilhoso. Tem muitos ensinamentos mais ainda. E claro, eu passei, né, só aí uma explicação por cima daquilo que me chamou a atenção, mas tem muito mais coisas aí para você ler, para você apreciar, para você meditar e para você viver. Amém? Então, para finalizar, eu quero declarar sobre nós, sobre a nossa vida, que nós crescemos em sabedoria, nós crescemos no favor de Deus e nós crescemos no favor das pessoas. Amém? Em nome de Jesus, que essa palavra ela entre em nossos corações e nosso espírito e que nos renda aí muitos frutos para a eternidade. Amém? Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!